porque Ele tem sido bom para conosco, tem nos abençoado, tem nos guardado, tem derramado chuva sobre a nossa terra, graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor por cada um aqui presente, pela disponibilidade hoje no dia de chuva, você está aqui presente, louvando ao Senhor, querendo escutar algo do Senhor, e que Ele, por sua misericórdia, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu queria que você deixasse já a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 18. Livro de Êxodo, capítulo 18. Nós vamos focar em alguns versículos, mas eu quero que você já deixe aberto aí nesse capítulo. Nós vamos ler alguns trechos, amém? Amém. Meus irmãos, nós sabemos que todos nós aqui, em várias áreas das nossas vidas, a gente tem diferentes dificuldades, sobrecargas, problemas. Cada um aqui tem um tipo de dificuldade, um tipo de problema. E às vezes a gente tem mais de um para lidar, né? Ao decorrer da vida. Às vezes mais de um ao mesmo tempo, às vezes problemas que se resolvem e logo aparecem de novo. Dificuldades que são resolvidas, mas logo aparece outra. A nossa vida é assim, de batalha em batalha, mas de glória em glória também. Mas nós sabemos que no meio dessas dificuldades, dessas sobrecargas, dos problemas que a gente enfrenta, algumas passam da nossa capacidade, né? Algumas dificuldades que a gente enfrenta estão além das nossas forças, além dos nossos entendimentos, mas o Senhor é bondoso e Ele é socorro bem presente para nós. Então, quando a gente passa por algum problema, geralmente a gente busca, dentro das nossas experiências, aquilo que nós conseguimos achar de solução para o problema, para a dificuldade, seja ela qual for. O grande problema é que nem todos nós somos especialistas na área que nós enfrentamos alguns problemas. Nem todos nós somos ótimos administradores. Nem todos nós sabemos muito bem educar os filhos. Nem todos nós sabemos o que falar para um amigo que busca ajuda. Nem todos nós sabemos lidar com as nossas emoções direito. Nem todos nós somos profundos conhecedores da palavra. Nem todos nós conseguimos resolver os conflitos de família com os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges. Nem todos nós somos especialistas em tudo. A gente não consegue dar conta de tudo. A gente não consegue, sozinho, dar conta de todos os problemas da nossa vida. Mas o Senhor é nosso auxílio, nossa ajuda. Mas além disso, além de o Senhor oferecer colocar à nossa disposição o Espírito Santo, a sua palavra, Ele também coloca pessoas em nosso caminho. O Senhor coloca pessoas para nos ajudar em problemas que nós não temos domínio. Coloca pessoas para nos aconselhar em situações que nós mesmos não conseguimos resolver. E essa é a história que nós vamos ler no capítulo de Êxodo, versículo 18, que conta a história de Moisés com o povo, já depois de ter saído do Egito. E Moisés está acampado com o povo e recebe a visita do seu sogro, Jetro. Moisés, eu creio que a maioria ou todos conhecem a história. Moisés foi escolhido do Senhor para libertar o povo de Israel, que era cativo há mais de 400 anos no Egito, sendo escravo.
E Deus fez uma promessa a seu povo, que eles seriam como a areia do mar, que eles seriam prósperos. Mas eles estavam 400 anos em escravidão. 400 anos aguardando uma promessa. E de repente, Deus escolhe Moisés. Levanta Moisés para tirar aquele povo ali do Egito. E Moisés, certa feita, vê um egípcio batendo muito em um homem hebreu e se intromete no meio da briga, mata o egípcio. E aí resolve fugir, porque o faraó soube que ele matou um egípcio. E resolve fugir ali do Egito. E vai para o deserto. E no deserto, ele chega a um poço para beber água. E está ali algumas moças dando água para os seus camelos, para os seus animais. E outros pastores que estavam ali não queriam deixar elas pegarem água. Então, mais uma vez, Moisés se intromete no meio do problema, onde ele vê uma necessidade de agir pelo certo. Briga ali com aqueles pastores e começa a dar água para os animais daquelas mulheres. Toma a água daquele poço e aquelas mulheres contam ao seu pai. Eram 7 irmãs, filhas de Jetro. E Jetro fala: não, traz esse moço para cá, ele foi bom com vocês. E ali Moisés acaba se estabelecendo na casa de Jetro por 40 anos. Jetro dá a sua filha Zípora, a esposa para Moisés, como esposa. Moisés tem 2 filhos com ela, Gerson e Manassés. E ele é abençoado naquele lugar. Ele recebeu ajuda, conforto. Mas um dia Jesus chama ele, Deus chama ele e fala: ó, você precisa ir libertar meu povo. Já deu seu tempo aqui, 40 anos. O povo sofre lá. E aí Moisés pede autorização ao seu sogro e sai daquela terra, vai libertar o povo. Ele liberta o povo, e enquanto ele está ali fugindo dos egípcios, ele manda sua mulher e seus 2 filhos de volta à terra do seu sogro. E de repente ele se encontra no deserto com o seu povo acampado. É onde Jetro vai fazer uma visita a Moisés. E quando Jetro chega lá, ele encontra Moisés. Moisés conta toda a história da libertação do povo que estava ali sendo oprimido, o que Deus fez, as maravilhas que Deus fez. E Jetro se alegra, eles se alegram juntos, fazem um holocausto, um sacrifício a Deus. E no outro dia acontece que Moisés vai cuidar dos seus afazeres. A partir do versículo 13, Moisés se senta e chegam vários israelitas, uma multidão de gente, para pedir conselho para Moisés. Aí Moisés se senta na frente deles, eles ficam ali de pé, e um a um vem falando a Moisés o que nós fazemos, porque nós temos tal problema e tal problema. E aí Moisés fala: olha, é assim e assim. Através dos decretos de Deus, das leis de Deus, aquilo que Moisés tinha escutado do Senhor, ele ia direcionando o povo, e o povo ia resolvendo seus problemas. Mas isso passava o dia todo debaixo daquele sol, o povo de pé. E Jetro vê isso acontecendo e vai dar um conselho a Moisés. O que eu queria deixar bem fixado aqui, irmãos, é que o povo todo ali sofria o tempo todo de pé. E Moisés já estava ficando sobrecarregado. Não conseguia dar conta de tudo. Era muita gente. Talvez ele atendia ali uma porção de gente, ficava muito sem atender. No outro dia a mesma coisa. Isso se repetia por dias e dias. O povo todo cansado, Moisés sobrecarregado. Não conseguindo talvez tirar o seu tempo com Deus, ou um tempo para receber instruções novas de Deus. E de repente uma visita simples do seu sogro resolve o seu conflito, o seu problema, resolve o seu fardo. O que nós temos hoje para escutar, para entender, é que às vezes uma visita pode trazer alívio à nossa vida.
Uma visita da parte do Senhor pode trazer alívio para problemas que nós enfrentamos e não temos conseguido resolver. E eu queria pontuar 4 coisas, 4 pontos de como se considerar um conselho. Porque nós sabemos que Jetro era chegado de Moisés, era alguém descendente de Abraão também, midianita, era alguém bom, e Moisés ali escutou seu sogro, mas existem conselhos que a gente não pode ouvir. Existem pessoas que a gente não pode ouvir. Existem coisas que nós não podemos aceitar como conselho. Então nós vamos pontuar 4 coisas nesse texto. 4 coisas nesse trecho do capítulo 18. Para considerar um conselho. E seguir. E aplicar ele na nossa vida. Amém? Eu queria só ler a partir do versículo 13 com vocês aqui no capítulo 18, a partir do versículo 13. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí na Bíblia de vocês, amém? A minha talvez seja um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. A partir do versículo 13 diz assim: No dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: O que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou ao conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isto sozinho. Escute o que vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Porém, procure dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar esta carga. Se você fizer isto, e se for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro, e fez tudo o que lhe tinha dito. Glória a Deus. Amém. Dentro desse texto, dentro desse capítulo 18, a primeira coisa que nós devemos considerar, o primeiro ponto que a gente deve considerar na hora de ouvir um conselho, na hora de procurar um conselho, na hora de se abrir para alguém, na hora de orarmos a Deus esperando alguma situação, é saber que Deus pode mandar e vai mandar alguém de fora para nos aconselhar. Então a primeira coisa é não desprezar um olhar de fora. Jetro estava vindo de uma outra terra, de uma outra situação, de um outro lugar, sem saber direito como estava aquele povo ali com Moisés, sem saber direito como tudo estava acontecendo e se organizando, enfim. E quando Jetro chega, ele vê uma situação complicada, onde Moisés estava se sobrecarregando demais. Estava colocando as suas forças para servir o povo, mas ainda assim não era suficiente, porque a carga era pesada. E muitas vezes nós, nas nossas vidas, temos encontrado situações em que a carga é muito pesada. Mas nós estamos ali naquele convívio, nós estamos ali naquela situação, aquilo nos envolve por um tempo já. E muitas vezes nós não conseguimos olhar outro jeito a não ser
aquele jeito que nós estamos lidando com a situação. Não conseguimos enxergar outra maneira de resolver a questão, o problema, a luta, a dificuldade. Parece que a gente está no olho do furacão, sabe? E aquele vento ao nosso redor e a gente não consegue ver de outra forma, a não ser o caos. E às vezes a gente não consegue nem ver solução melhor. A gente continua levando a nossa vida, enfrentando os problemas de uma forma que eles não se resolvem rápido, não se resolvem bem. Porque a gente está dentro do olho do furacão, a gente está no meio do mar se afogando. Então, a gente não vê uma saída. A gente está no meio do labirinto, e quem está no meio não vê a saída. Quem está no meio de um labirinto anda de um lado para o outro, encontra uma porta, outra, mas a saída demora para ser encontrada. Mas quem está de fora, ou quem está de cima, vê a saída rapidinho. Quem está vendo a situação que você está vivendo de fora, tem um panorama muito melhor, uma mente muito mais tranquila, para poder te aconselhar. Nós precisamos entender que nem sempre é aquele que está dentro da nossa casa que vai dar um conselho bom para resolver um problema. Nem sempre aquele que está vivenciando uma dificuldade com a gente é o que vai trazer um alento para nós. Às vezes, um pregador que chega aqui, às vezes uma visita na sua casa, uma conversa com um amigo, uma leitura de um livro, a leitura da palavra, pode te ajudar a resolver grandes problemas. Jetro vinha de fora de uma outra situação. Às vezes também vale a pena a gente recorrer a pessoas que são de fora, que estão às vezes distantes, não convivem todos os dias conosco. Nós vamos contar a dificuldade, vamos contar o problema, ela vai ter um panorama totalmente diferente. E se nós somos cristãos e entendemos que Deus nos guia em todos os passos, nós devemos saber que às vezes Deus traz pessoas de fora, pessoas distantes do nosso convívio, para nos ajudar a caminhar. E muitas vezes essas pessoas são especialistas na área que nós não temos tanta autoridade para falar. Às vezes o que nós precisamos são de especialistas. Às vezes nós vivemos situações em que parecem ser talvez até espirituais, mas na verdade são de saúde. Seja ela mental, seja ela de dificuldade de saúde do corpo. Às vezes uma dificuldade financeira não vai se resolver só orando. A gente precisa de alguém que entende de finanças para nos dar um conselho, um caminho. Às vezes nós não conseguimos educar ou se aproximar dos filhos do jeito que a gente quer. E nem sempre nós vamos enxergar na palavra aquilo que Deus nos ensina. Talvez alguém de fora, alguém com experiência, vai te falar: eu criei meus filhos assim, eu vi isso na palavra assim, 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 eu fiz assim, deu certo. E aí você aplica aquilo na sua vida e as coisas se resolvem. Então nós precisamos abrir o nosso coração para conselhos que vêm de fora. Pessoas que vêm de fora. Pessoas que às vezes nós achamos que não tem nada para oferecer até. Precisamos saber que os nossos conflitos podem ser resolvidos com uma visita simples de alguém. Aceitar a palavra de outro. E muitas vezes não é fácil aceitar o conselho de quem não está no meio da sua vida todo dia. A gente acha que a pessoa: você não está entendendo, minha vida é assim, ó, você não está aqui para ver. Você não sabe que eu sofro, irmão. Você não sabe que eu passo. Mas quem está de fora entende. Assim como nós mesmos, eu tenho certeza que você já conversou com alguém que te contou um problema e você conseguiu ter uma visão diferente. Porque a sua mente estava fresca, você estava tranquilo, você não estava bitolado no problema e talvez conseguiu ajudar essa pessoa. Nós também precisamos ouvir quem vem de fora. Mas não é qualquer pessoa de fora.
existem algumas coisas que nós devemos considerar. E o segundo ponto é que nós devemos ouvir alguém com experiência. Ouvir alguém com experiência naquele assunto. Nós não podemos se basear em achismos das pessoas, porque nem todos que falam, às vezes, para te ajudar, conhecem realmente daquela área. E como nós vamos julgar isso? Como nós vamos saber se aquela pessoa tem experiência? Se ela já passou pelo mesmo problema que você. Ou se ela é especialista nessa área. Ou se ela já leu alguma coisa que falava daquilo e ela te trouxe um insight, falou, ó, eu li uma vez em tal lugar que isso faz bem. Eu ouvi um pastor uma vez pregar sobre esse assunto, eu guardei no meu coração. Vai servir para você essa palavra aqui é assim. Jetro não era um homem sem experiência. Jetro, primeiro, ele era bem mais velho que Moisés. Experiência de vida ele tinha de sobra. Ele tinha 7 filhas para cuidar. Jetro também era sacerdote midiano. Com certeza o povo que estava ali procurava ele também para ajuda, para conselhos. Ele também tinha que organizar ali a sua comunidade. Jetro era alguém experimentado. Você vai ver no versículo 1 que Jetro era sacerdote midiano. No versículo 1 do capítulo 18. Então Jetro não era qualquer pessoa. Jetro era alguém que tinha palavras para ajudar. Palavras de experiência. Então essa é a segunda coisa. Quando nós formos ouvir alguém, quando nós formos contar um problema, nós precisamos, às vezes, procurar alguém de fora, mas essa pessoa tem que ter experiência. Essa pessoa tem que ser alguém que entenda do assunto. Nós não podemos conversar de casamento com alguém que é solteiro. Como nós vamos falar de problema de casamento, de criação de filho com alguém que é solteiro? Não tem como. Nós não podemos falar dos nossos problemas financeiros com alguém que tem a vida mais complicada financeiramente que a nossa. Ele não... Talvez ele tenha até algum conselho, mas ele não sabe se dá certo, porque ele mesmo não tentou. Nós precisamos saber que cada pessoa tem um dom, cada pessoa... A Bíblia nos fala que o Espírito Santo derrama sobre a igreja dons diferenciados sobre a igreja. Como o irmão Fausto aqui falou, existem homens que se dão pela igreja, que vêm e trabalham, que vêm e fazem, que vêm e limpam e cortam grama. Talvez esse irmão, não estou falando desses irmãos, mas talvez um irmão que trabalhe na igreja, em qualquer igreja por aí, talvez ele não seja um grande entendedor de teologia, mas é alguém que ama tanto a casa de Deus. É o dom dele. Cuidar com zelo da casa de Deus. Ele tem experiência naquilo. E pode ter certeza que ele cuida da casa dele do mesmo jeito. Com zelo. Então nós precisamos ouvir pessoas que têm experiência. Pessoas que são experts no assunto que você está passando. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que nós precisamos ouvir quem se importa conosco e quem se importa com a nossa causa. O nosso exemplo aqui de igreja, nós temos a Associação das Igrejas Luteranas. Nós temos o Roberto como nosso líder de conselho, que está sendo nosso interlocutor com a associação. E nós temos um povo lá que se importa conosco. Nós temos um povo que no grupo pergunta, que está interessado em saber qual é o andamento da igreja, que está interessado em ajudar, trazer pastores, trazer ajuda, trazer esclarecimento. É um povo que se importa conosco. É um povo que nos conhece. Jetro era sogro de Moisés. Jetro tinha amor por ele. E Jetro, quando viu ele diante daquele sol, aquele monte de gente, se importou com Moisés. Você vai ver isso no versículo 18, onde nós lemos. Quando ele olha todo aquele povo sofrendo debaixo do sol, ele se compadece.
compadece de Moisés e também da causa de Moisés, que era o povo. Então nós precisamos às vezes recorrer a pessoas e escutar conselhos de pessoas que nos amam, que realmente se importam conosco, que se importam pelos nossos problemas, as nossas vidas. Porque se é alguém que não se importa, alguém que não conhece a gente, não está nem aí para nossos problemas, nossas vidas, como vamos saber se o conselho que ele está dando é realmente para nos ajudar? Como vamos saber se o conselho que ele está nos dando, ou a atitude que ele está pedindo para a gente tomar, realmente é para o nosso bem? Nós precisamos saber que a pessoa que nós vamos falar, a pessoa que nós vamos ouvir, a pessoa que nós vamos recorrer, deve ser uma pessoa que se importa conosco. Em Gálatas 6, versículo 2, vai dizer que nós devemos carregar o fardo um dos outros. Diz assim: ajudem a levar os fardos um dos outros. Desse modo, cumprirão a lei de Cristo. Aqui nós temos várias pessoas que se conhecem e se importam. Nós somos corpo de Cristo. E se o dedo sofre, o cérebro sente. Se o fígado não está bom, o corpo todo sente. Nós devemos aqui estar em união. Sabe, nós aqui devemos ser os primeiros que se colocam à disposição para ajudar uns aos outros. Se coloca à disposição para aconselhar alguém. E deve ser também os primeiros que nós recorremos para pedir ajuda. Se isso não funcionar como uma família, um corpo, nossa igreja está no caminho errado, está agindo errado. Se uma irmã pede ajuda para limpar a igreja, a outra deve ajudar. Se alguém pede uma oração por alguém, as pessoas devem orar. Nós somos uma família. Servimos todos ao mesmo Deus. Fomos lavados no mesmo sangue. E ainda que nós não se vemos todos os dias, e ainda que a gente não se encontre por aí todos os dias, ainda assim, nós somos filhos do mesmo Pai. E a Bíblia vai nos dizer que a gente tem que ajudar primeiro aos da casa. Primeiro aos da casa. Primeiro aos filhos de Israel. Nós todos aqui, nós temos que entender que nós precisamos se importar com a causa das pessoas, com os problemas uns dos outros, levar os fardos. Porque uma hora você também vai ter fardos que são difíceis de carregar e vai precisar de ajuda. Mas nós precisamos oferecer ajuda também. Nós devemos se importar com aqueles que estão no nosso lado, aquele que está louvando ao Senhor conosco. Nós devemos nos importar, porque todo mundo tem uma vida particular, todo mundo tem a sua vida profissional, todo mundo tem a sua vida com seus filhos, e nós também temos a vida aqui na igreja, e a gente precisa dividir tarefas, precisamos dividir orações, pedir ajuda. E assim como Jetro falou para Moisés, nós também devemos dividir, sabe, as tarefas. Não tem como uma pessoa só cuidar de ministério de mulheres, homens e jovens. Não tem como uma pessoa só dirigir o louvor todo domingo. Não é, Fausto? Fica pesado. Por isso, muitas vezes nós vemos várias igrejas que tem ali um grupo de 10 pessoas que está sempre à frente de todos os trabalhos, e outros 40 que sempre só estão assistindo. Nós viemos aqui, nós somos igreja não para assistir culto, mas para prestar culto. E prestando culto, a gente tem que servir a Deus. Todos aqui têm capacidades excelentes para servir na casa do Senhor. Todos aqui podem se colocar à disposição. Fala, Roberto, eu quero fazer isso, Roberto. Eu sinto no meu coração que eu devo ajudar a igreja dessa forma. Coloque para fazer isso. Nós precisamos oferecer e saber receber ajuda de quem se importa conosco e com a nossa causa. Assim como Moisés também recebeu o conselho de quem amava Moisés, de quem se importava com ele. Esse é o terceiro ponto. Então, o primeiro ponto, nós devemos ouvir quem vem de fora.
Não desprezar um olhar de fora. O segundo ponto, nós devemos ouvir alguém que tem experiência na área. O terceiro ponto é que nós devemos ouvir quem se importa conosco, com nossa causa. E o quarto ponto, não devemos ser orgulhosos. Moisés foi escolhido pelo Senhor. Viu o Senhor face a face. Pisou em lugar santo diante da sarça ardente. Libertou o povo de Israel. Abriu o mar vermelho. Ele poderia falar: Jeto, dá licença, eu sou Moisés. Vai me dar conselho? Eu sou Moisés. Eu sei o que eu estou fazendo. Ele poderia ter sido orgulhoso. Ele tinha toda a autoridade para falar: não, Deus fala comigo ali na tenda, face a face, face to face, como diria o pastor Antônio. Ele fala comigo: o que você tem para acrescentar na minha vida, Jetro? Mas Moisés foi totalmente humilde. Baixou a cabeça, escutou o que o seu sogro falou e colocou em prática. O mundo tem contado duas mentiras para nós, igreja. A primeira coisa é que nós temos autonomia. O que é autonomia? Autonomia é ser independente em tudo que fazemos, em tudo que nós quisermos, quando e onde queremos. A gente pode tudo. Nós temos autonomia para fazer o que quiser. A gente tem autonomia para fazer o que quiser, quando, onde, como queremos, do jeito que queremos. Não é isso que a Bíblia fala. Se nós servimos a Deus e conhecemos a Deus, nós temos um jeito de seguir. Nós temos um caminho, uma lei, uma regra moral, um espírito que está na nossa consciência todo o tempo, falando conosco. Nós não temos autonomia para fazer o que quiser, do jeito que a gente quiser. Se você é cristão e acha dessa forma, mude seu pensamento hoje. Porque Deus, Ele pensa muito mais alto do que nós. Não pense você que se colocar debaixo da vontade de Deus, mas eu não vou fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus quer. E se não for o que eu quero? O que importa saber é que Deus fala e pensa muito mais alto do que a gente pensa. E que Ele ama a gente muito mais do que nosso pai, nossa mãe. E sabe exatamente o que nós precisamos, do jeito que nós precisamos, a hora que nós precisamos, a forma que nós precisamos. Então nós não temos autonomia. Nós temos obediência. A segunda coisa que o mundo conta como mentira para nós é que nós temos autossuficiência. O que é autossuficiência? Nós temos dentro de nós mesmos, bonitões, a capacidade de resolver e colocar tudo em prática. Porque nós temos uma força interior que coloca tudo que nós queremos em prática e realiza tudo que nós desejamos. Coitado de nós. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Está aí o Covid para mostrar para a gente que a gente não é nada. Nós não somos autossuficientes, igreja. O mundo prega nas novelas, em Instagram, nos filmes, que nós devemos fazer o que nós quisermos, porque nós temos autonomia e nós temos autossuficiência para encontrar dentro de nós a força para fazer tudo o que nós quisermos. E não é assim. Como eu disse no começo, há problemas que nós não temos força para resolver. Há situações que nós não temos o entendimento, a autossuficiência que o mundo diz que a gente tem para resolver. Mas nós temos um Criador no céu que conhece todas as coisas. E esse sim é autossuficiente. Ele se basta. Não precisava nem da gente. Mas por amor Ele resolveu nos escolher. Um dia nos salvar naquela cruz. Colocar o seu Filho único por nós. E ainda assim assistir a gente a vida toda com o Espírito Santo nos auxiliando em todo o tempo. Nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes de Deus. Em todo o tempo. E Moisés, tendo esse entendimento de que ele era dependente de Deus, entendeu que o seu sogro estava ali como boca do Senhor para auxiliar ele. E humildemente abaixou sua cabeça, escutou e colocou em prática. Nós não somos autossuficientes, nós não somos autônomos, donos da nossa própria vida.
nossa própria vida. Em Salmo 121 vai dizer de onde vem o nosso socorro. De onde vem o nosso socorro? Vem do alto. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem de Deus. Mas muitas vezes Deus não vai mandar um anjo na sua casa, queridão. Deus não vai mandar uma luz brilhante, uma voz, como a gente gostaria, né? E todo problema vem um querubinzinho, faz isso, vai embora. Seria ótimo, né? Mas não é assim. Às vezes demora a gente encontrar o conselho certo. Às vezes demora a gente encontrar até a pessoa que se enquadra nesses requisitos para a gente conseguir ajuda. Mas nós temos um Senhor que nos ouve e que diz que na multidão de conselhos há prosperidade. E Ele nos envia às vezes essas pessoas. Ele nos envia quando nós pedimos, quando nós rogamos, quando nós perguntamos de onde vem o nosso socorro e entendemos que o nosso socorro vem do alto. O Senhor manda Jetros nas nossas vidas para nos aconselhar em problemas que a gente sofre por muito tempo. Eu hoje tive uma visita na minha casa de uma pessoa para me ajudar em problemas que eu não entendo tão bem. Problemas que eu não consigo resolver sozinho. Nós oramos, essa pessoa me ajudou e abriu os meus olhos. No fim do ano passado eu sofri uma crise de ansiedade tremenda que eu nem sabia que tinha. E de repente eu me vi em situações complicadas, difíceis, em que até minha própria mãe me conhece desde pequeno, não conseguia me ajudar. Era uma questão assim que não se resolve fácil. Mas uma psicóloga que serve a Deus tem me ajudado muito, porque ela é experiente no assunto. Nem sempre a resposta é só espiritual, gente. Nem sempre vai ser um anjo que vai falar para nós o que devemos fazer. Às vezes, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E sabemos que Deus nos cuida através delas. Deus nos aconselha através de pessoas, através também da sua palavra. Mas muitas vezes, explicado através de outra pessoa. E Moisés, quando ouviu o seu sogro, colocou isso em prática. Porque não basta só ouvir, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente ouve. Moisés se livrou de um fardo grande. E ali, aquele povo começou a crescer e se organizar muito melhor. Porque agora tinham vários homens para várias porções de pessoas, decidiam as pequenas causas. Moisés já tinha mais tempo para buscar a visão de Deus. De repente, Moisés sobe ao monte, traz os 10 mandamentos. Aquilo traz uma regulamentação para o povo andar, traz uma direção para o povo caminhar. E a nação de Israel cresce em número, em força, e se torna a nação de onde veio o nosso Salvador. Você consegue entender que talvez se não fosse o conselho de Jetro na vida de Moisés, talvez aquela nação não tinha crescido do jeito que cresceu. E talvez o nosso Jesus, que veio dessa nação, não teria vindo. É claro que nós temos total sabedoria que Deus está no controle de tudo. Mas você entende como que Deus usa as pequenas coisas? Através de um conselho, Moisés conseguiu ficar mais livre. Pediu ajuda ao Senhor, ele deu os 10 mandamentos para regulamentar o povo. A nação cresceu, caminhou. E aí veio Jessé, Davi, veio a linhagem de Jesus, veio Jesus. E aqui nós estamos hoje. Nós precisamos procurar conselhos nas pessoas que vão nos ajudar, que vão se encaixar nesses requisitos. Porque elas são enviadas do Senhor para nós. Elas são enviadas de Deus para nos dar uma direção. Provérbios 11:14 vai dizer: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. E nessa noite você sabe que o Senhor, que é o principal dos nossos conselheiros, aquele que é chamado de Consolador, Espírito Santo,
tem nos assistido, tem nos visto, tem visto a sua causa, tem visto o seu problema, a sua dificuldade. E que nesta noite você entenda que você precisa colocar em oração, precisa colocar diante do Senhor para que Ele te envie pessoas para te aconselhar. Isso se chama muitas vezes discipulado. Todos nós precisamos de ajuda para crescer tanto na graça, no conhecimento da palavra, quanto também nas áreas da nossa vida. Que você coloque diante do Senhor para que Ele envie conselheiros, para que Ele envie pessoas, sabe, que tenham experiência para lhe ajudar em dificuldades. Que você também tenha a sensibilidade de ouvir e a humildade de ouvir aquele que vem falar com você e te dar um conselho. Que o Senhor abra a sua mente, abra os seus ouvidos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus, ouvir os conselhos e seguir crescendo, igreja, seguir forte. Porque na multidão dos conselhos é que nós crescemos, é na multidão dos conselhos que nós vamos seguir. E nesta noite o Senhor tinha isso para falar conosco. Que você leve isso para você, que nós levamos isso para a nossa igreja, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Que você ore para que, assim como o Fausto falou, para que o pastor que venha seja um ótimo conselheiro, seja uma pessoa que se importa com a igreja. Nós devemos colocar isso em oração. Amém? Coloque de pé. Vamos finalizar, vamos orar ao Senhor. Vamos para casa em nome de Jesus. Amém. O Roberto pediu para nós orarmos agora, no final do culto, por alguns motivos, alguns pedidos, alguns objetivos. Acho que mandou no grupo, alguns devem ter visto. Mas eu queria que nós orássemos agora no final, para que a vida espiritual da igreja seja abençoada, comunhão dos irmãos, fortalecimento das famílias, pelos ofertantes dizimistas, pelo nosso Brasil, nossos governantes, por uma intervenção divina nessa pandemia, pela salvação de vidas e retorno de pessoas que estão desviadas, pelos obreiros, pelos líderes, pela cura de enfermos nos hospitais e pelo avivamento do povo de Deus e por todos os ministérios da igreja. Isso nós vamos orar aqui, mas que você esteja orando também em sua casa, nas suas orações. Amém? Alguém tem mais algum pedido de oração por alguma pessoa? Ah, sim. Pode pôr. Amém. A sua mãe, Sebastiana. Mais alguém? Donizete. Amém. Quer falar, Fausto? Ou quer falar, ou Fábio? Amém, é isso. Glória a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Ficou definido que o primeiro domingo seria Santa Ceia aqui e o segundo lá em cima, tá? Então, domingo que vem o Roberto está aqui, vai ter Santa Ceia. Não deixe de participar. Então, amém. Sebastiana e Donizete, vamos estar orando por